Acho que uma coisa para a gente mulher que é muito ruim em relação aos relacionamentos é ser ignorada. Logicamente, quando a gente está sendo ignorada, a gente não está se relacionando. Isso é um pesado demais, né? Porque você tá com a pessoa não olha, não sabe se você tá bem, se você não tá, o que que você gosta, se você mudou, se você cortou o cabelo, se você, seu dia foi bom, se você tá sentindo uma dor, né? Parece que estar ali ou não estar, né, não tem sentido. E eu sei bem o que, que é isso, né? E às vezes a gente tem dois sentidos para essa questão em relação ao parceiro. E a gente tem duas coisas em relação a nós mesmos. Então vamos olhar um pouquinho sobre isso, sobre o se sentir ignorada. Bem, meu nome é Sil Moraes e eu lido com mulheres, eu ajudo mulheres que desejam ser valorizadas, reconhecidas nos seus relacionamentos. Então, bora lá? Olha lá, primeira questão em relação a você, tá? Então, a gente vai ver em relação a gente, depois a gente vê em relação ao outro. Primeira questão em relação a nós, tá? Uma das coisas que nos abate muito, porque todos nós queremos pertencer. Sistemicamente falando, né, quando a gente se sente excluído, isso causa uma dor muito grande. Às vezes, essa questão da exclusão, ela pode estar colocada ou representada através de uma situação que a gente vivenciou lá com os nossos pais, no sentido de criança, que a gente não sentiu que é amada, que a gente não sentiu que é respeitada, que a gente não foi acolhida pelo pai ou pela mãe. Então a gente tem essa sensação de rejeição. E aí a gente olha lá o camarada que tá ali, não está vendo, pronto, né? Pra gente acaba o mundo. E é uma dor muito grande, porque de fato a gente está reforçando um sentimento e uma emoção por anos. Às vezes até gerações atrás, porque às vezes a gente pode estar identificado com algo lá no nosso sistema familiar, algo que a nossa avó, nossa bisavó, nossa tataravó passou. Mas enfim, vamos lá. Você tem uma emoção e uma dor muito grande, né? E essa dor, às vezes, de se sentir rejeitada, de se sentir ignorada, não só pelo companheiro, mas às vezes até pelas pessoas do seu trabalho, pelos seus amigos, e isso é importante diferenciar, porque aí a gente observa que realmente não é nada com o outro, é algo da gente, porque eu me percebo e sinto isso em vários lugares da minha vida. Então, quando eu vou numa festa, eu não me sinto bem colocada, ou com os meus amigos, também não me sinto, né, acolhida, parece que eu não consigo me enturmar, né, me sinto um peixe fora d'água. E aí tem uma outra questão, isso pertence a você e que é importante você olhar para isso, olhar em a sensação e você não consegue fazer parte, não consegue fazer parte daquele grupo, não consegue fazer parte daquele ambiente. Então, aí a gente tem uma questão muito pessoal, ok? Agora, digamos que a gente tem essa sensação de não ser vista, né, de ser ignorada pelo parceiro. Então, quando a gente sente que a gente é ignorada pelo parceiro, que ele realmente não está olhando para nós, então aí a gente tem dois pontos a se perguntar. Será que isso é uma percepção minha ou será que isso é real de fato? Por que que eu digo que é uma percepção nossa? Em detrimento àquilo que eu falei anteriormente. Pode ser que alguma questão, uma dor seja minha e que o meu parceiro esteja fazendo o melhor que ele pode e que ele está dando atenção do jeito dele, né? Que a forma com que ele dá atenção é dessa, mas eu não vejo assim, eu não consigo sentir que eu estou sendo querida, que eu estou sendo amada. E quando a gente olha nisso, quando a gente olha a nossa história, quando a gente olha as questões que nos envolvem, aí a gente percebe, bom, de fato, né, é algo meu que eu preciso cuidar. Que ele sim está fazendo o que ele pode, o que é da parte dele, que sim tem carinho, que sim tem atenção. Agora, quando não tem de fato,
Quando você percebe que o outro realmente, né, tanto faz como tanto fez, quando você não está ali se colocando, quando você está ali se colocando, quando você está dando o melhor e você percebe que o outro desdém, parece que não valoriza, não olha a sua potencialidade, não vê aquilo que você está trazendo de bom para a relação de vocês. Bem, aí você precisa se perguntar: é esse relacionamento que você quer? É essa pessoa de fato que você quer? Você já fez um movimento frente a essa pessoa para mudar essa realidade? Você já sentou, você já conversou, você já expôs o que te incomoda? Você já traçou ali realmente, né? Desenhou para a pessoa por A mais B que te incomoda e ela não mudou? Então, talvez você tenha que pensar: acho que você não é tão importante assim para essa pessoa. E este amor próprio é importante a gente desenvolver. Então, quando a gente está nesse relacionamento, se sentindo dessa forma e não vendo possibilidades, de fato a gente tem que pensar. De fato a gente tem que olhar para verificar se é esse relacionamento que eu quero. Porque muitas vezes a gente está numa relação pedindo atenção e carinho e o outro rejeita. Mesmo nesse sentido, em relação ao outro, essa condição que a gente fica nessa relação, né, estando ali se relacionando com uma pessoa que não está receptiva a você, que não está dando uma ressonância afetiva, né, com o que você está fazendo, mesmo assim você tem que pensar nas suas histórias passadas, porque muita coisa lá atrás pode estar emaranhada com os seus pais ou sistemicamente, que você se submete a essa questão, que você se coloca neste lugar de não ser reconhecida, de não ser olhada e de muitas vezes ser só um objeto ali, no desejo e na necessidade que o parceiro tem. Então, é importante a gente olhar para aí, porque aí a gente vai aprofundando mais ainda essa questão do estar sendo ignorada por uma outra questão, que é a questão da relação abusiva. E aí a gente entra num outro ponto que eu vou falar num outro vídeo. O que eu quero que você reflita sobre o se sentir ignorada, que a sensação é sua. E sobre isso, você pode fazer algo. Você não tenha controle sobre o outro. Talvez você não vá conseguir mudar esse outro. Ele é assim. Ele age desse jeito. Às vezes ele só tem esse 20% para te dar. Então você tem que ver, você tem que parar e pensar: eu quero essa relação com esses 20% ou eu quero buscar mais? Se eu quero buscar mais, eu já esgotei todas as possibilidades da minha busca nessa relação? Então vamos lá, vamos olhar para isso. Será que eu esgotei? Será que eu já fiz o amor à segunda vista? E o amor à segunda vista é quando a gente para e senta e conversa com um companheiro sobre um outro aspecto, sobre um papel adulto, sobre um posicionamento em que a gente se coloca como adulta e sabe se relacionar com este outro, na medida que você diz para esse outro assim: olha, nossa relação está dessa forma, vamos olhar para ela, vamos ver o que está acontecendo, porque é o seguinte: eu não quero mais viver dessa forma. Eu quero, o meu desejo de relacionamento é assim. E para isso é importante, antes de você chegar nessa conversa, é importante você saber de fato o que você quer. E saber se você também não está entrando numa relação onde você se coloca como tomadora. Eu quero, me dá atenção, me dá, eu preciso disso. Porque nós mulheres tem momentos que a gente vai tão felina, né, com tanta necessidade por uma relação e que a gente se toma tomadora e aí o companheiro vai fazendo aqui: poxa, é muito para mim, é muito pesado eu carregar, né, a responsabilidade da felicidade dela. Parece que em tudo que eu faço ela não tá feliz, ela não tá bem. Então, novamente, a gente parte da onde? Do autoconhecimento, do autoamor, da autovalorização. Se você não tiver isso, não tem como você se defrontar
com o parceiro e resolver essa relação. Isso também vale para outros relacionamentos, vale também até para aquele crush, né, que você tá ali se relacionando e você fica, nossa, ele não me ligou, nossa, ele não mandou mensagem, puxa, e agora? O que que eu faço? Como que eu me posiciono? Como que eu tenho que fazer? Nossa, ele só me veio, a gente ficou junto, teve uma noite legal e depois ele não me ligou. Será que ele não gostou? Será que eu tô fazendo as coisas erradas? Porque bem que nós mulheres fazemos. Quando a coisa começa a dar um pouquinho mal, a gente começa a puxar a culpa pra gente. A gente começa a se culpar de tudo na relação. Então, olha, para pensar. São duas coisas muito diferentes. Primeira é você se autoconhecer, entender como você está indo para as relações, né? Como você está pondo a sua energia de se relacionar. Quais são as suas carências e necessidades que você não resolveu, não satisfez, desde lá do seu desenvolvimento, que você está desembocando e fazendo um emaranhado de gato aí nesta relação. Isso é um ponto. Outro ponto é que um relacionamento se faz a dois, se faz numa construção com o outro. Então, não adianta você querer resolver e consertar as relações sozinha, porque não dá certo. Não adianta você querer resolver e consertar o outro, porque também não dá certo. Não adianta você se culpabilizar e só viver, né, achando que você tá errada, que você precisa melhorar em um monte de coisa. Também isso não dá certo. Então, bora lá olhar para todos esses pontos e essas questões e começar a desenvolver, né, o auto-amor, a valorização pessoal, porque aí sim você vai poder olhar para a sua relação a partir daquilo que você sabe sobre você, não se emaranhando nos trâmites, nas questões todas, né, que a gente tem lá do nosso passado, da nossa infância, e também não jogando tanto a responsabilidade para o outro ou ficando tanto com ela. Bora para pensar nisso? Bom, se você gostou e se você tem uma amiga também que tá aí, né, não está se valorizando, não está se reconhecendo e está se sentindo aí abandonada, né, deixada de lado, ignorada, compartilhe esse vídeo e coloca aqui também nos comentários em que sentido você se sente abandonada, naquele momento do amor, né, de estar juntinho, ou no dia a dia, nas questões da casa, ou abandonada porque ainda não conseguiu um relacionamento bacana, ideal, e só teve relacionamentos ruins, né? Então, coloque aí no comentário que eu vou te ajudando através dos nossos vídeos, através das nossas postagens, ok? Se você não curtiu ainda as páginas, entra lá no Facebook, no Instagram e no YouTube e se inscreva nos canais, nas redes sociais, para você receber aí sempre as novidades das nossas lives e das nossas postagens. Um grande beijo e até mais!